Boa noite, pessoal. Hoje estaremos fazendo uma palestra para vocês sobre cérebro emocional e o sono, tá? Foi o tema que me passaram. Nessa palestra a gente vai tentar falar um pouco da arquitetura do sono, os elementos que caracterizam cada etapa do sono, os neurotransmissores relacionados tanto com a manutenção da vigília como também com a manutenção do sono, tá? E ao final a gente vai tentar interligar essas alterações do sono com algumas alterações relacionadas com os diversos sistemas, incluindo a parte emocional, ok? Para começar, o que é o sono, gente? Tá? O sono nada mais é que um estado fisiológico que ocorre na maioria dos animais dentro de um período de 24 horas e se alterna com o estado de vigília. Essa alternância sono-estado de vigília a gente chama, em 24 horas, a gente chama de ritmo circadiano. Todos temos um ritmo circadiano, que é a alternância de sono, tá, com a vigília. E o que altera, o que influencia nesse ritmo circadiano, gente? Tá? O ritmo circadiano, ele sofre interferência de diversas estruturas anatômicas, a gente vai ver passo a passo depois quais são essas estruturas anatômicas do sistema nervoso central, tá? Vários mecanismos fisiológicos que interferem tanto na vigília quanto no sono, vários neurotransmissores também que se relacionam tanto com a manutenção da vigília como com a manutenção do sono, através da ativação, da inativação cortical. A gente vai falar um pouco passo a passo, tá? Ou seja, para a gente manter esse ritmo círculo vigília, sono, a gente precisa ter uma via bem complexa, uma integração de vários sistemas neuronais, tá? Tanto nas fases do sono como nas fases da vigília. Tá? Isso acontece através de mecanismos, como a gente falou, de excitação e inibição, tá? De diversas estruturas anatômicas do sistema nervoso central, principalmente em núcleos localizados no tronco cerebral e em centros hipotalâmicos. A gente vai falar passo a passo disso, ok? E quais são os mecanismos, gente? Vamos começar para falar um pouco, antes de entrar no sono propriamente dito, vamos tentar falar primeiro da vigília, tá? O que faz a gente ficar acordado? Por que a gente fica acordado? Porque a gente não está dormindo o tempo todo. Tá? Tem vários estudiosos que já fizeram experimentos relacionados com isso. O Bremer, em 1929, já estudou sobre o sono e ele percebeu que lesões no tronco cerebral, tá? Que o tronco cerebral tinha um papel fundamental na manutenção da vigília, de manter o estado de alerta. E ele pegou em experimentos com animais, tá? E lesões ocasionadas no tronco, tá? Esses animais, ele perdia a capacidade de manter uma vigília, tá? Então ele começou a avaliar, tá? Que no tronco cerebral tinha núcleos e vias ativadoras, tá? Importantes para manter o estado de vigília, tá? Que é essa estrutura aqui, que é o primeiro conceito importante para vocês, que é o sistema reticular ativador ascendente, tá? Que é essa estrutura aqui, que é responsável pela ativação cortical, tá? Então daqui vai partir o estímulo através de neurotransmissores para ocasionar toda a ativação do córtex, tá certo? Então quando a gente tem lesão no tronco cerebral, tá? A gente tem um comprometimento dessa ativação cortical e muitas vezes o paciente perde esse estado de vigília e entra no estado de coma, tá? Esses outros estudiosos, em 1949 e 49, através da estimulação elétrica do sistema reticular ativador ascendente, também ele percebeu que induzia a vigília, tá? E ativação cortical. Como que funciona? Só voltando aqui um pouco, gente, para ser um pouco mais simples. É você pensar em um teto com várias luzes, tá? E um disjuntor, tá? Uma tomada. De uma forma simples, tá? Essa tomada que liga essas luzes, essa tomada da sua casa, seria o sistema reticular ativador ascendente, tá? Os fios que levam a condução, tá, até a lâmpada, tá? E a lâmpada seria o córtex. Então não adianta eu ter uma lâmpada aqui, ou seja, o córtex totalmente perfeito, se a tomada tiver com problema, tá? Eu não vou conseguir ligar as lâmpadas, mesmo as lâmpadas estando todas normais, sem nenhuma lesão, sem nenhuma disfunção, tá? Então esse sistema reticular ativador ascendente seria o interruptor, tá? Lá para ligar o córtex, ok? De uma forma bem simples para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Esse sistema reticular ativador ascendente, que a gente viu que está localizado lá no tronco cerebral,
ele tem uma função, tá? Ele interliga, ele envia vias, tá certo? Através que passa pelo tálamo, pelo hipotálamo, até chegar no prosencéfalo e basal e no córtex cerebral para controlar a atividade elétrica cortical, o sono e a vigília. A partir daqui a gente tem uma estimulação hipotalâmica, tá? Até chegar no córtex cerebral. Tá? Então é toda essa via aqui que vai manter o ciclo sono-vigília, ok? E quais são esses neurotransmissores? A gente viu que o sistema reticular ativador ascendente é quem vai mandar o estímulo, que vai passar pelo tálamo para chegar lá no córtex para manter a vigília ou sono, tá? E essa comunicação, como é feita, gente? Essa comunicação é feita através de neurotransmissores, tá? Que são substâncias, tá? Neurotransmissores ou neuromoduladores, que são substâncias que cada um vai ter uma função específica. Algumas com função de estimular, de ativar, outras com a função de inibir. A gente vai ver parte a parte. Vamos começar primeiro pelos responsáveis pela vigília, de ativar o córtex. Tá? O primeiro aqui que a gente vai falar é o sistema colinérgico, gente. O sistema colinérgico, tá? Vamos acompanhar aqui, ó, pela seta, seria o azul, tá? Os núcleos responsáveis pela acetilcolina, pela produção da acetilcolina, tá? Que é o sistema colinérgico. A gente tem núcleos voltando aqui, núcleos mesopontinos, tá? Que são isso aqui em azul, tá? Esses tanto no tronco como também no prosencéfalo basal, onde a gente encontra esses núcleos colinérgicos, tá? Esses núcleos colinérgicos, eles produzem, tá, acetilcolina, e essa acetilcolina é liberada no tálamo, tá? A nível talâmico, tá? Como também a nível cortical, tá certo? E ela é responsável pela dessincronização cortical e uma manutenção da vigília. Ela ativa o cérebro. Tá? Tem uma participação também no sono REM, a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, recapitulando, o sistema colinérgico é formado por núcleos colinérgicos que estão localizados no tronco, na região mesopontina e no prosencéfalo basal. Emite estímulo tanto para nível de talâmico, como também para nível cortical através dos núcleos do prosencéfalo basal. Ok? É um dos sistemas responsáveis pela vigília. Outro sistema responsável pela vigília, gente, é o sistema orexina-hipocretina. Tá? O sistema orexina-hipocretina, tá? O que é isso? São neuropeptídeos sintetizados nas áreas pré-fornical. Tá? Desculpa. Seria o de vermelho aqui, ó. Tá certo? São neuropeptídeos sintetizados nas áreas pré-fornical, na região tuberal do hipotálamo. Tá aqui. Ok, aqui. E ele tem projeção, tá? Esse sistema ele tem projeção tanto para o córtex, tá? Tanto para o córtex, como também tem projeções para o locus cerúleus, tá? Para o tronco cerebral. Tá? Então ele tem projeção para cá, projeção para lá. Tá? Ele tem projeção para o córtex, sistema ativadores como locus cerúleus, sistema histaminérgico e colinérgico. Ele modula, tá? Esses sistemas, esses outros sistemas. E o sistema orexina-hipocretina é responsável por manutenção do estado de vigília. A gente sabe que uma das situações em que a gente tem um comprometimento nesse sistema, nesse neuropeptídeo, na hipocretina e na orexina, é nos pacientes que sofrem com narcolepsia, tá? Que manifesta com uma sonolência excessiva diurna, aqueles pacientes que não conseguem ficar acordado, manter um estado de vigília constante, tá? Todo o tempo cochilando, dormindo, tá? Que a gente chama de narcolepsia. Então, um dos mecanismos fisiopatológicos da narcolepsia é justamente uma deficiência nesse sistema, orexina e hipocretina, ok? Que também é responsável pela vigília. Outro sistema responsável pela vigília, gente, é o sistema noradrenérgico, a norepinefrina, tá? E onde que produz? Em todo naquela anatomia que a gente já viu. Tá? Onde que produz a noradrenalina? Os neurônios que sintetizam a noradrenalina estão localizados lá no locus cerúleus, tá? Que vamos seguir aqui a setinha, ó, que é o amarelinho, tá aqui, ó. Tá vendo? Então aqui está o locus cerúleus, tá lá os núcleos da RAF, e ele emite projeções tanto para o prosencéfalo, tá? Via sistema colinérgico, tá? Prosencéfalo basal, córtex, e também emite projeções inferiores que desce para a medula, mantendo e aumentando a ativação cortical através de
alterações de tônus muscular. Tá? Então, o sistema noradrenérgico também é um sistema responsável pela vigília, que emite, o núcleo responsável pela produção dessa noradrenalina são os núcleos do locus ceruleus, localizado lá no tronco cerebral, na parte posterior, tá aqui na seta, na ponta da seta, que emite projeções tanto ascendentes para nível cortical, passando pelo prosencéfalo, como também vias descendentes. Ok? Outro mecanismo responsável pela manutenção da vigília, tá, é o sistema dopaminérgico. Tá? A dopamina, gente, tá, vamos ver aqui, acompanha na seta novamente. Tá? Onde que está a dopamina? Desculpa. A dopamina é produzida pelos núcleos lá da substância nígrida e na área tegmentar ventral. Tá? Aqui de amarelo, tá certo? Na substância nígrida e na área tegmentar ventral, são os núcleos responsáveis pela produção da dopamina. Tá? Ele projeta para o núcleo estriado, ele tem uma projeção para o núcleo estriado e também para o córtex frontal, tá certo? Estimulando, tá, a vigília. Ele também tem uma participação na geração do sono REM, tá? Mas a principal função dele é relacionada com a vigília, ok? Sistema dopaminérgico. Outro sistema responsável também pela vigília é o estaminérgico. Tá? O estaminérgico, vamos lá, é o verde aqui, ó, é onde está localizado os núcleos que produzem esse neurotransmissor, tá? No hipotálamo, na região hipotalâmica, e ele projeta para o córtex, tá? Para ocasionar ativação cerebral. E ele recebe esse núcleo aqui, ele recebe projeções que vêm do tronco, tá? Do tronco cerebral e do prosencéfalo também. Tá? Ele manda projeções para esse núcleo, tá? Para estimular a produção da histamina e, consequentemente, gerar uma ativação cortical e manutenção da vigília. Ok? Então, esses são os responsáveis pela manutenção da vigília, gente. Tá? Vamos lá, só voltando aqui para a gente fixar quais são os sistemas: colinérgico, orexina e hipocretina, noradrenérgico, dopaminérgico e o estaminérgico. Cada um com um núcleo específico, com a projeção específica no sistema nervoso central, ocasionando ativação do córtex. Ok? Em relação agora ao sono, a gente já viu o que mantém a gente acordado, o que mantém a gente em vigília. Mas por que a gente tem sono, gente? Por que a gente dorme? Tá? A gente sabe que, assim como tem neurotransmissores que são excitatórios, também a gente tem substâncias, neurotransmissores, que são inibitórios do córtex. Tá? E o principal neurotransmissor inibitório, gente, tá, que inibe a atividade cortical, é isso aqui, ó, que inibe, a gente viu lá, o sistema reticular ativador ascendente, que é a tomada, lembra da tomada que liga as luzes, que é o córtex. Então, o principal neurotransmissor que inibe esse sistema reticular ativador ascendente, lembrar do GABA. Tá? São os neurônios, o sistema GABAérgico. Tá? O GABA-aminobutírico. Ele é responsável pelo desligamento, ele tem uma função de desligar, tá? Os sistemas ativadores do tronco, do tálamo e do prosencéfalo basal. Tá? Enquanto a gente viu as substâncias que ativam esse tálamo, o prosencéfalo e o tronco, tá? O GABA ele tem a função de desligar, ele desliga o sistema reticular ativador ascendente, tá? Ele desliga o hipotálamo e desliga o prosencéfalo. Consequentemente, a gente não vai ter uma estimulação cortical e a gente vai dormir. Vai entrar na fase do sono. E quais são esses neurotransmissores que participam do sono? A gente viu lá da vigília. E quais seriam os do sono? A gente já viu o principal, que é o GABA, mas a gente também tem outros neurotransmissores. Vamos lá. Um deles é o sistema serotoninérgico, tá? A serotonina, gente, ela é produzida por núcleos localizados, tá? Lá no, que a gente chama de núcleos da RAF, lá no tronco cerebral, núcleo dorsal da RAF, tá? Que esses núcleos, eles produzem a serotonina, aumenta o nível da serotonina, e esses núcleos têm projeções, tá? Pro prosencéfalo basal, tá? E por todo o córtex, tá? Ele tem um papel fundamental no desencadeamento do sono de ondas lentas. A gente vai ver as fases do sono um pouquinho mais para frente. Além dessas projeções, gente, tanto para nível de prosencéfalo como de córtex, ele também tem outras projeções para cerebelo, para região occipital, tá? Para o lobo temporal, tem várias projeções. Mas para a questão de sono, que é mais importante para a gente, são essas projeções
tanto para o prosencéfalo basal como para o córtex, tá? O sistema GABA, que a gente já viu que é o principal neurotransmissor relacionado com a manutenção do sono, tá? Ele tem uma função inibitória. A gente sabe que o principal local aqui que produz é o núcleo aqui pré-óptico ventrolateral, tá certo? Desculpa, aqui é um L, tá? Ele tem uma função um papel importante de inibir esses outros núcleos que são excitatórios, tá? Principalmente chegando ao ponto de inibir o sistema reticular ativador ascendente e, consequentemente, a gente entra no estado de sono. Tá? Aqui tem um conceito, eu botei esse receptor, gente, que a gente sabe que várias drogas, vários medicamentos para sono, eles agem nesses receptores GABAérgicos, tá? Um deles, que vocês vão ver muito comum na prática, são os benzodiazepínicos, o diazepam, clonazepam e etc. Tá? A função desses medicamentos é justamente estimular os receptores GABAérgicos, tá? E, consequentemente, gerar sono. Mas esses receptores eles sofrem influência de diversas outras substâncias, outros medicamentos, que também podem interferir na qualidade ou no ciclo sono-vigília, que pode ser efeito colateral de outras medicações, corticoide, barbitúricos, principalmente o fenobarbital, tá? Alguns antibióticos, também podem interferir na modulação do receptor GABAérgico, tá? Outro, aqui no neuromodulador, que mantém o sono, tá? É a adenosina. A adenosina também é um neuromodulador inibitório do sistema nervoso central. Ele age em diversas vias, principalmente inativando as vias monoaminérgicas e a colinérgica, que a gente viu que são vias excitatórias. Tá? Aqui é só uma figura para tentar ilustrar, principalmente o efeito da cafeína no sono, gente. A cafeína ela tem um efeito agonista dos receptores da adenosina. Tá? Então, você observa quando você toma muita cafeína, você ativa, você bloqueia esses receptores aqui, ó. Consequentemente, a adenosina não vai ligar aos receptores, porque está com excesso de cafeína, e, consequentemente, você não consegue dormir. Tá? Então, a cafeína ele tem esse efeito antagonista de inibir os receptores da adenosina, o A2A. Tá? E já quando a adenosina está ligada nesses receptores, ele tem uma função agonista e gera sonolência. Okay? Por isso que o café, normalmente quando você exagera no uso da cafeína, você perde o sono, tá certo? Só voltando aqui em relação, gente, vamos falar um pouco mais para frente, a gente vai voltar. E como que a gente viu então? Quais são os neurotransmissores, neuromoduladores relacionados com a vigília, quais são os neuromoduladores relacionados com o sono, tá? Lembrando do sono, do GABA, da adenosina, do sistema serotoninérgico, tá? E como que eles funcionam? A gente tem vários mecanismos, tá? Um dos mecanismos que a gente mantém essa homeostase sono-vigília, tá? É um mecanismo que funciona através do processo S, tá? A gente chama de processo S, que é um mecanismo de controle do sono de natureza cumulativa, na qual a necessidade de sono aumenta durante a vigília. Ou seja, para todo estado de vigília, tá, você vai ter, por efeito cumulativo, por isso que a gente chega a um ponto que a gente apaga mesmo, a gente dorme. Então, por natureza cumulativa, você fica em vigília, você vai chegar a um ponto, tá, que é necessário alternar com o sono. Então, chama processo S, e sim depende do círculo circadiano, tá? Mesmo você querendo, você chegar a um ponto que você vai ter que dormir. A adenosina, que a gente viu aqui há pouco, aqui, tá? É um produto do metabolismo das células cerebrais. Ela acumula durante a fase da vigília, ou seja, você vai ficando muito tempo acordado, não vou dormir, não quero dormir, eu vou ficando acordado. Isso mantém uma atividade metabólica alta no seu organismo. Essa atividade metabólica ele aumenta os níveis de adenosina, os níveis de adenosina vão aumentando, até que você vai entrar no estado de sonolência, tá? Que aí o aumento da adenosina que você produziu durante sua vigília vai favorecer o aparecimento de ondas lentas, que é o sono, tá? Isso aqui é o primeiro um fato importante para vocês estudantes, quem está fazendo prova, tá? O fato de não ficar virando noite estudando para a prova no dia seguinte. Vamos supor que você passa a sua noite estudando, vira a noite para uma prova no outro dia de manhã. Tá? Você vai manter o metabolismo cerebral muito alto durante o seu estudo no período noturno. Isso vai aumentando muito a produção da adenosina. Tá? Aumentando a produção da adenosina, que é um metabólito relacionado com o metabolismo.
Tá? E vai aumentando a produção da adenosina. No dia seguinte, sua adenosina vai estar muito alta, tá? E seu desempenho, isso vai inativar várias regiões. A gente viu que a função dela é inativar vários núcleos colinérgicos, tá? A gente viu aqui, ó, que ela atua nos núcleos colinérgicos. Então, ela vai inativar, vai inibir esses núcleos colinérgicos e seu desempenho vai cair, porque uma das funções do núcleo do sistema colinérgico também está relacionado com a memória. Tá? Então, não adianta você ficar estudando, virando noite, porque o desempenho tende a diminuir no dia seguinte. Então, organize melhor o tempo, ok? Só um parêntese. O outro mecanismo responsável, gente, pelo sono é o mecanismo circadiano, tá? Que se repete com a periodicidade ao redor de 24 horas. Tá? O ciclo sono-vigília é sincronizado com o ciclo claro e escuro. Isso interfere muito, a gente vai ver um dos hormônios que é produzido que interfere no sono, na vigília, que é a melatonina. Tá? A melatonina, o que é a melatonina, gente? A melatonina é um hormônio, tá? Que é sintetizado pela glândula pineal, é liberado no líquido e na circulação. Ela não tem um efeito sedativo, ela é o que a gente chama de cronobiótico, ela não tem efeito sedativo. Tá? Ela promove e aí sincroniza o sono através de atua em receptores, tá? Localizados lá no núcleo supraquiasmático, no hipotálamo. Ela recebe uma aferência da retina, tá? Então, quando a gente tem um ambiente muito claro, tá? Luz, tá? Isso inibe, tá? Essa liberação, essa produção de melatonina através do estímulo aqui do núcleo supraquiasmático, lá no hipotálamo. Tá certo? Atua em dois receptores, tá? A função da melatonina é inibir o MT1, tá? Inibindo esse receptor MT1, ela promove o alerta, ela diminui o alerta e promove o sono, e regula o MT2 também, que é relacionado com o sono. Tá? Ela tem um pico máximo de liberação à noite, mais ou menos 2 a 4 horas da manhã. Tá? É fundamental, tem um papel muito importante nesse mecanismo circadiano. Aqui é em relação a como funciona. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó. A claridade age diretamente na porção posterior da retina, tá? Ou seja, a luz. A retina capta essa luz, envia uma mensagem ao núcleo supraquiasmático, tá? Um emaranhado de neurônios que funciona como centro de regulação do nosso relógio biológico, que está localizado aqui no hipotálamo. O núcleo supraquiasmático envia informações para a glândula pineal, que está localizada aqui na base do cérebro e responsável pela produção da melatonina, que induz o sono. Tá? E com essa claridade, o cérebro interrompe a produção da melatonina. Tá? Então, a luz interfere, diminui a produção da melatonina e, consequentemente, diminui o efeito inibitório. Tá? Por isso que uma das coisas que a gente orienta para quem tem distúrbio de sono é dormir em um ambiente com pouca luminosidade. Porque se você dormir, ficar com o celular, assistindo televisão, tá? Aquele estímulo luminoso não vai estimular, vai inibir, tá? E não vai produzir a melatonina lá na glândula pineal. Consequentemente, você não vai ter uma função nos receptores MT1 e MT2 que não vai gerar o sono, ok? Aqui só para vocês terem ideia em relação à concentração da plasmática, tá? A gente observa que ela tem um pico, tá? À noite, foi aquilo que a gente falou. A produção de melatonina é estimulada pela escuridão, então o escuro, tá? Estimula e inibida pela luz. Tá? Por isso que alguma das coisas que a gente faz, principalmente paciente idoso, gente, que tem a sonolência excessiva diurna, uma das coisas que a gente orienta é durante o dia deixar ele em ambiente mais claro. Algumas vezes botar até focos de luz próximo do paciente para a luz inibir a produção da melatonina e ele ficar mais em estado de alerta, em estado de vigília. Já à noite, o contrário, mantém o ambiente mais escuro para aumentar um pouco a produção da melatonina, tá? E levar ao sono. É uma das coisas que a gente orienta pacientes idosos, paciente acamado, paciente com quadro demencial. Tá? Aqui a gente observa nesse outro gráfico a produção da melatonina, tá? Ela vai diminuindo, tá? A nível, tá? Ao nível que a gente envelhece, essa produção tende a diminuir. Observa que a curva em indivíduos maiores que 70 anos e indivíduos mais jovens. Isso explica o porquê, quanto mais velho, menor é a quantidade de sono. Tá? Justamente porque, à medida que envelhece, os níveis séricos da melatonina tendem a diminuir. Ok? Então, esses são de uma maneira bem
simples, tá? Os neurotransmissores, neuromoduladores relacionados com a vigília, relacionados com sono. A gente viu um pouco da anatomia, falou um pouco das estruturas anatômicas relacionadas com esse sistema, com esse ciclo sono-vigília. Tá? Lembrando lá do sistema reticular ativador ascendente, no tronco cerebral, que tem uma importância, tá, nesse ciclo. A gente viu o hipotálamo, que tem uma importância fundamental, o prosencéfalo basal. Tá? E o sono, gente. Então a gente dormiu, a gente conheceu os neurotransmissores, e agora como que é o sono? O nosso sono, gente, ele é dividido em estágios. Tá? De uma forma bem simples, são duas grandes fases. O sono que a gente chama de sono REM, tá? E o sono não REM. Esse sono não REM, por sua vez, é dividido em três fases. Tem algumas literaturas que trazem o N4 também, mas a gente vai deixar só o N1, N2 e N3. Tá? O N1, tá? O sono não REM, fase N1, é um sono superficial, é o que está começando. A gente vai falar nos próximos slides, a gente vai falar de um por um. O N2, que é um sono intermediário, e o N3 é um sono mais profundo. E o sono REM, tá? Que é a fase final do sono. Cada etapa desses estágios do sono tem uma característica peculiar. A gente vai ver cada característica dessa. Tá? Vamos começar pelo N1. O N1, gente, que é essa fase mais inicial, é aquela transição da vigília para pegar no sono. Tá? É o divisor entre o sono e a vigília. É bem curto, ele tem uma duração em cerca de 2 a 5% do tempo do sono. Tá? É o estágio N1. Essa transição, a gente começa a ter um discreto alentecimento da atividade elétrica cerebral, ou seja, aqueles neurotransmissores, neuromoduladores, inibitórios estão começando, tá, a inibir todo o sistema ativador. Tá? A gente começa aqui a gente ainda tem presença de movimentos oculares rápidos, discreta hipotonia da musculatura mentoniana. Então é uma fase bem inicial. O N2 já é uma fase intermediária, tá? É um sono de profundidade intermediária, ocupa mais ou menos 45 a 55, ou seja, uma média de 50% do tempo total. Tá? Uma característica do eletro dessa fase do sono, gente, é isso aqui, ó. É uma das fases que as ondas, tá? Pela monitorização eletroencefalográfica, a gente tem um sono sincronizado, a gente tem uma sincronização dos elementos do eletroencefalograma. Assim como o sono de ondas lentas, que é o N3. Então, uma das primeiras características que a gente já tem que guardar, que a gente tem uma sincronização dos elementos neurofisiológicos. Tá? Lembrando que na vigília e no sono REM, tá, a gente tem uma desincronização dessa atividade. Já o N2 e N3, a gente tem uma sincronização. Dois elementos que é importante a gente ter conhecimento. Tá? Dois elementos neurofisiológicos que aparecem no traçado desses pacientes que caracterizam essa fase, o N2, são esses aqui, ó. Os fusos, aparecimento dos fusos do sono, vamos seguir aqui a lenta, tá? E o aparecimento dos complexos K. Os fusos do sono, gente, são ondas com uma frequência alta e uma amplitude baixa, tá? Caracteriza os fusos do sono, que é um dos elementos do N2. E o complexo, a gente tem uma amplitude alta com a frequência aumentada, tá bem? Então esse ponto aqui, esse é um complexo K. Então a gente está vendo o traçado do paciente, ele tem fuso do sono, tem complexo K, provavelmente ele está no estágio N2. Tá? Esse fuso do sono a gente chama de ritmo sigma, um ritmo bem rápido, uma frequência bem rápida, tá certo? Vamos lá, o outro estágio do sono é o sono N3, ou também chamado de sono de ondas lentas, o SOL, sono de ondas lentas. Esse sono de ondas lentas ele corresponde a mais ou menos de 20 a 25% do tempo de sono. Tá? É relacionado a funções metabólicas, como produção de hormônios do crescimento. É aqui que ocorre o pico de produção dos hormônios relacionados com o crescimento. Por isso que a gente tem que orientar um bom sono para as crianças. Tá? Crianças que dormem mal, crescem pouco, justamente porque não tem um pico, tá? Na produção do hormônio de crescimento GH. Aqui a gente tem um alentecimento mais evidente das ondas cerebrais. O paciente começou com sono superficial, N1, intermediário N2, aqui já é um sono profundo, N3. É aquela fase mesmo que ele dormiu, você olha assim, realmente agora ele já está bem sonolento. Tá? A gente tem uma alteração do fluxo sanguíneo, utilização da glicose, que o metabolismo cerebral cai. Tá? Então a quantidade de fluxo e de glicose estão reduzidas.
O principal elemento aqui relacionado, tá, é onde que tem um pico de atividade da inibição do sistema reticular ativador ascendente, através do sistema GABAérgico. Tá, e também tem a participação dos outros neurotransmissores, neuromoduladores, serotonina, o GABA, adenosina e alguns peptídeos. Tá? Aqui é uma fase, aqui é uma característica do eletroencefalograma, lembrando que assim como o N2 a gente tem aqui uma etapa sincronizada, sono sincronizado. Tá? Então a gente observa que as ondas aumentam, diminui a velocidade, diminui a frequência, fica bem mais lenta, ondas mais lentas e com amplitude. Quando a gente fala de velocidade, gente, seria essa distância aqui, ó. Isso é velocidade. Quando a gente fala de amplitude, é a parte vertical aqui. Então a gente observa que tem uma amplitude mais elevada, tá? E as ondas estão mais lentas, tá? Ao contrário daqui, ó, que a gente observa ó, o início aqui, ó, tá? O N1, como essa frequência está mais alta, então à medida que vai, tá? Ele vai evoluindo com a lentificação dessas ondas cerebrais. Isso aqui é o que marca o sono, a fase N3. Então, resumindo, quais são as características desse sono não REM? Tá? O N1, N2, N3. É uma fase em que acontece um relaxamento muscular com a manutenção do tônus. Tá? Então, não é aquele relaxamento total. Vai do N1 para o N3, vai ter esse relaxamento progressivo, mas ainda mantém um certo tônus. Isso dá para você observar na polissonografia, tá? Que a gente observa na polissonografia, tem uma parte do exame que fica monitorizando a parte muscular através do estudo do eletromiográfico, e aí dá para você perceber que ainda tem uma manutenção do tônus, mas a gente tem uma progressiva redução dos movimentos corporais. Então, o paciente vai ficando, tá, mais quieto. Um aumento progressivo de ondas lentas, a gente já viu isso no eletro, 20 a 50% das ondas deltas em N3 são aquelas ondas com amplitude alta e com frequência com a velocidade diminuída. A gente aqui não tem a gente não tem movimentos oculares rápidos, a ausência de movimentos oculares rápidos. A presença dos movimentos oculares rápidos caracteriza o sono REM. Tá? Na fase do lado do N1 ainda pode ter um pouco, tá? Mas o que caracteriza mesmo o sono REM são esses movimentos oculares rápidos. A respiração e o eletrocardiograma que são regulares, isso também a gente observa na polissonografia quando o paciente está fazendo o exame, tá? E ocupa predominantemente a metade da noite. Então a gente já viu, se a gente somar aqueles tempos, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, se a gente somar isso aqui, ele vai ocupar a metade, tá? Um pouco além da metade, tá? A primeira metade da noite, tá? E a outra etapa, gente, é o sono, que a gente chama de sono REM. O que caracteriza o sono REM, gente? O sono REM ele tem mais ou menos 25% do tempo. É caracterizado por movimento rápido dos olhos e ocorrência de sonhos, tá? É relacionado com atividades mentais como aprendizado, memória, tá? Então por isso que a gente tem que dormir bem, tem que chegar nessa fase, tá? Porque quando a gente tem uma quantidade de sono REM baixa, o nosso desempenho no dia seguinte tende a cair, tá? Então vocês que não dormem bem, tá? Consequentemente vocês vão ter déficit de memória, podem ter déficit de memória ou déficit de aprendizado no dia seguinte, tá certo? Então aqui a gente tem uma hipotonia ou atonia muscular, é uma característica, a gente viu que o tônus vai diminuindo do N1, N2, N3, aqui a gente já chega numa etapa que o paciente está totalmente com hipotonia ou atonia. Aqui a gente tem uma desincronização cortical, a gente vai ver no eletro, a gente viu lá que o N2 e o N3 ele tem uma característica do eletro, que é uma sincronização. Aqui a gente já tem uma desincronização, a gente tem ondas θ de baixa voltagem, uma frequência mista, as ficam um traçado parecendo com a vigília, tá? A gente vai ver a comparação, tá? Aqui a gente volta, tá? Mesmo a gente dormindo, a gente tem um consumo de oxigênio igual ou maior que na vigília, tá? E a gente também chama de sono paradoxal. Por quê? Por que é algo paradoxal? Que apesar do sono profundo, é uma etapa profunda do sono, tá? O eletro é parecido com o da vigília, por isso que fica algo paradoxal. Ele está numa fase de sono muito profundo e o eletro está parecendo com um paciente que está em vigília, tá? Mas com a máxima hipotonia, ok? Por isso que a gente chama de sono paradoxal, que é o sono REM. Aqui a gente tem movimentos físicos e mioclonias, tá? Então aquela fase que o paciente ele fica dando, aquelas mioclonias são tipo aqueles abalos, choques multifocais, tá? Isso muitas vezes é fisiológico do sono. O paciente pode ter aqueles movimentos, tá? Mexer com o braço, levantar, caminhar, são as parassonias. Emitir som, que é o fato de aqueles pacientes que têm o hábito de ficar conversando à noite, tá? Isso acontece no sono REM.
Uma característica fundamental, isso aqui são os movimentos oculares rápidos, isso dá para você perceber na polissonografia. Aqui, outra característica que difere lá do sono REM, do sono não REM, é a respiração e o eletro ficam irregulares. A gente viu lá que no N3 o eletro e a respiração está regular. E aqui é onde acontecem os sonhos, tá? Então, sonhos acontecem no sono REM. Por quê? Porque a gente observa, a gente viu lá, a gente aprendeu que lá a nível cortical, pela monitorização do eletro, a gente tem uma atividade, tá, que parece com vigília. Então, você vai ter pequenas atividades em áreas diferentes do córtex, tá? E essas atividades é quem gera os sonhos, tá? Então, sonhos é uma característica do sono REM. Concentra-se na segunda metade da noite, tá? E é encerrado por neurônios do lóculo cerúleus, que são os neurônios do despertar. Tá? Lá no lóculo cerúleus a gente tem certos neurônios que vai tentar tirar o paciente do sono REM, que é o amanhecer, é o acordar do paciente, ok? Então lembrem, sono de qualidade é fundamental, o sono REM é fundamental para o aprendizado e para a memória no dia seguinte, tá certo? Vamos lá, uma característica do... Aqui é o eletro, tá? Uma característica da monitorização eletroencefalográfica desses pacientes, gente, é o aparecimento disso aqui, ó. São as ondas dentro de serra, tá? Aparecendo dentro de serra, isso é uma característica do sono REM. Além disso, a gente tem os movimentos oculares rápidos, tá? E pela monitorização do eletromiográfico, a gente tem uma hipotonia muscular. Então, são os elementos que caracterizam, os elementos polissonográficos que caracterizam o sono REM. A presença de ondas tipo dente de serra, tá? Movimentos oculares rápidos e hipotonia muscular. Observa, gente, que o traçado fica muito parecido com o paciente que está em vigília, tá? Lembrando aqui, ó, voltar um pouquinho aqui só para recordar, olha só o traçado do paciente N3, por exemplo, como as ondas estão bem lentas, estão espaçadas, isso é uma lentificação, tá? Aqui é o paciente que está começando a dormir, que seria o N1. Aqui o N2, tá? Então no N1 observa que ele ainda tem uma atividade que se assemelha, tá, ao traçado do sono REM, ok? Então, presença de ondas, dente de serra, movimentos oculares rápidos e hipotonia muscular são as características que marcam o sono REM. O nosso sono, gente, a gente ainda pode ter o que a gente chama de microdespertares. O que são microdespertares? São mudanças súbitas no eletroencefalograma que dura cerca de 3 a 15 segundos, tá? Então o paciente faz a monitorização pela polissonografia e aí a gente conta isso, a gente vai observando isso durante o exame, tá? Quantos microdespertares ele teve na noite. Isso pode interferir muito na qualidade do sono. O paciente ele pode dormir uma quantidade boa, mas isso pode interferir na quantidade do sono quando tem muito microdespertar, tá? Não é necessário ter a contração muscular para definir um despertar ou um microdespertar. Certinho? Então aqui, só recapitulando, estágio 1, estágio 2, estágio 3, que traz como 4 também, mas a gente vai 1, 2, 3. Estágio 1, 2, 3, sono não REM e o sono REM. Estágio 1 corresponde a 2 a 5% do tempo total do sono, TTS. Estágio 2, mais ou menos 45, 50% do tempo total. Estágio 3, mais ou menos 20%, tá? E o sono REM, mais ou menos 25% do tempo total do sono, tá certo? Então, gente, isso que a gente passou agora é o que eu queria trazer para vocês relacionado com o sono, tá? Um pouco da anatomia, um pouco das vias, o que mantém a vigília, o que faz a gente dormir, o que mantém o sono, tá? Quais são as etapas do sono e qual que é a importância, tá? Para que é importante dormir? O sono hoje em dia, gente, ele está relacionado, problemas relacionados com o sono, tá? Ele tem implicação em diversos sistemas, na verdade, assim, todos os sistemas do corpo. Tá? Ele interfere no sistema cardiovascular, ele interfere no sistema renal, no sistema respiratório, no sistema endócrino, no sistema psiquiátrico, na parte de comportamento, na parte de humor. Tá? Então, hoje, cada dia mais está estudando mais essas alterações do sono e correlacionando com esses problemas. Tá? A gente observa que o sistema cardiovascular, em relação ao sistema cardiovascular, ele tem uma atividade maior durante a vigília, tá? Ele tem uma atividade reduzida durante o sono, principalmente REM, tá certo? E sofre oscilações durante o sono não REM,
tá? No sono de onda lenta, no N3, a gente tem uma queda na frequência cardíaca, na pressão arterial, que a gente chama de descenso pressórico fisiológico. Isso tem que ser maior que 10% dos valores basais. Paciente com problemas no sono mesmo, por exemplo, eles podem ter isso aqui menos que 10%. E isso ser um fator de risco para doenças cardiovasculares. Tá? Não acontecer esse descenso pressórico noturno, que é fisiológico, tem que acontecer. Todo paciente, quando dorme, ele tem que ter uma queda nos valores de pressão. Tá? Ele também interfere no sistema respiratório. Tá? Ele tem influência no sistema respiratório, porque durante a vigília a gente tem uns comandos voluntários lá no córtex e os involuntários lá no tronco, que controlam a respiração, tá? Através da hipoxemia, hipercapnia, da acidose respiratória. Tá? Mas durante o sono, gente, a gente perde por efeito inibitório daquelas substâncias, principalmente o GABA, a gente tem uma perda do controle voluntário e uma diminuição da resposta ventilatória do controle metabólico. Tá? Então interfere também no sistema respiratório, tá? No funcionamento. No sistema digestivo, tá? Durante o sono, a gente tem isso provoca uma inibição do fluxo de saliva, uma redução na frequência das deglutições e das contrações primárias do sistema digestivo. Tem uma diminuição acentuada na pressão do esfíncter superior. Isso, gente, está muito relacionado com a piora do paciente, principalmente o paciente que tem refluxo. Doença de refluxo gastroesofágico pode piorar durante o sono, somente por essa diminuição na contração do esfíncter. Tá? A gente tem uma diminuição da função motora do estômago, a gente tem um aumento da produção ácida durante o sono. A gente tem uma diminuição da mobilidade intestinal. A mobilidade intestinal é mais regular durante o sono. Tá? Então a gente observa que também interfere no funcionamento do sistema digestivo. O sistema endócrino, eu acho que é um dos sistemas também que importantes. Tá? É um dos sistemas que mais sofre interferência. A gente sabe que vários hormônios ele tem pico. A gente já viu um relacionado com o GH, que eles têm pico de liberação durante o sono. Tá? Então o ritmo circadiano, vigília, sono, tá muito relacionado com o ciclo de secreção de diversos hormônios, diversas glândulas. Tá? O principal, o sistema hipotálamo e hipófise adrenal, que é o principal sistema neuroendócrino relacionado com o sono, é o cortisol. A gente sabe que o cortisol ele tem um pico de liberação durante o sono. E lembrar também do GH, aquele que a gente viu que ele tem um pico lá no sono, no N3. As crianças que não dormem bem não crescem, tá? Justamente porque não tem esse pico de secreção de GH. Tá? Afeta também o sistema renal. Tá? Durante o sono e a vigília, a gente tem um fluxo de urina e a excreção de eletrólitos são maiores durante a vigília. Isso tem uma modulação circadiana. Tá? Durante o sono REM, a gente tem uma diminuição do fluxo urinário, um aumento da osmolaridade urinária. Tá certo? Então a urina tende a ficar um pouco mais concentrada. Interfere muito no temperatura corporal. A gente viu que uma das estruturas anatômicas que estão muito relacionadas com a manutenção do ciclo sono-vigília é o hipotálamo. A gente sabe que o hipotálamo é onde tem o controle corporal da temperatura corporal. Tá? Então o hipotálamo a gente viu que ele tem várias vias que passam pelo hipotálamo, tanto a região anterior como posterior. Tá? Tanto mecanismos regulatórios do sono. Isso também interfere no controle termorregulatório. Tá? Ele tem uma inibição, a gente viu que o sistema GABAérgico, durante o sono, ele inibe esse hipotálamo. Tá? Então a gente pode ter uma alteração dos níveis pressóricos também, dos níveis de temperatura durante o sono, principalmente o sono REM. Em relação às emoções, gente, a gente viu que tem diversos neurotransmissores relacionados com sono, diversos neurotransmissores relacionados com a vigília. Além dos neurotransmissores, a gente tem alguns neuromoduladores. E todos aquelas substâncias que a gente falou, acetilcolina, dopamina, noradrenalina, GABA, tá? Todos aqueles neurotransmissores, ele não tem uma função, ele não trabalha só relacionado com sono e vigília. Eles estão muito relacionados com a parte emocional do paciente. Tá? Eles interferem muito tanto para ansiedade, depressão, esquizofrenia. Tá? Tipo, a noradrenalina, que é um dos neurotransmissores excitatórios que a gente viu, tá? Que é responsável pela vigília, ele também, os níveis dele interferem muito na concentração, no estado de alerta, pode estar relacionado com ansiedade, irritabilidade, impulsividade, está relacionado com a cognição, com o humor, com a atenção.
A serotonina, que é um que a gente viu lá relacionado principalmente com a parte do sono, um dos neurotransmissores, tá muito relacionado com compulsões, com a memória, com obsessões, tá? Também com ansiedade, tanto que uma das medicações que a gente utiliza para tratamento de ansiedade são drogas que a gente chama de inibidores da recaptação de serotonina para tentar aumentar o nível da serotonina, porque quando ela está baixa, o paciente tende a evoluir com quadro de ansiedade, depressão, tá certo? A dopamina, tá? Também interfere muito, a gente viu que está relacionado com o sistema de manutenção da vigília. Então, ele tem muita relação com a parte emocional, tanto, principalmente aqui, a agressão, tá? A gente sabe que os pacientes acredita-se que o paciente com quadro de esquizofrenia, com surtos, com delírios, tá? Eles têm níveis aumentados de dopamina, tá? Por isso que muita gente utiliza medicações que tendem a bloquear os receptores, tá? E ele tem uma atividade, tá? De motivação, recompensa, prazer, melhorar a atenção, a parte sexual, o apetite, tá certo? Então, a gente viu vários, todos eles têm uma função importante nessa parte emocional, nessa parte psiquiátrica, tá? Aqui um resumo, eu achei bem interessante, eu encontrei isso na internet. Tipo, a adrenalina muito relacionada com fuga, com luta, a noradrenalina com concentração, alerta, a dopamina com prazer, tá? O GABA com calma, tá? Que a gente viu que o efeito do GABA é justamente inibir, então, a calma. A acetilcolina com aprendizado, a gente já falou um pouco da acetilcolina, lembra lá do fato de você estudar muito à noite, tá? Isso inativar, aumentar o metabolismo, aumentar a produção da adenosina que atua inibindo a acetilcolina e consequentemente o aprendizado vai estar comprometido, tá? Glutamato relacionado com memória, aprendizado, tá? Serotonina com humor e bem-estar. Tá? Então a gente observa, gente, que estudar sono é algo bem complexo. Eu tentei fazer de uma maneira bem didática e simples para vocês que estão no segundo ano do curso de medicina. Tá? É importante vocês clínicos terem essa noção que o sono interfere em tudo. Tá? A gente viu sistema cardíaco na parte respiratória, endócrina, renal, gástrica, psiquiátrica, tá? Então é bom vocês terem esse conhecimento, tá certo? Então, o sono é uma atividade que ocupa cerca de 1/3 de nossas vidas, tá certo? Respeitar o ciclo vigília-sono nos permitirá uma vida com boa saúde mental e emocional, tá? Então, dormir bem, tá? Melhora o seu humor no dia seguinte, melhora o seu desempenho, melhora o seu aprendizado, tá? Então é fundamental para a gente ter uma boa saúde mental e emocional a gente dormir, tá? É fundamental isso. Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só encaminhar, tá? Desejo para vocês bons estudos e um bom sono, tá certo? Tudo de bom, até a próxima aula. Abraço.